Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Interlúdios. Vale, Man, Scheller. Interlúdio 7. Emissária. O grandioso propósito de Odium para Venli era transformá-la em uma atração. Então os humanos iniciaram uma guerra para nos exterminar, disse ela à multidão reunida. Minha irmã tentou negociar, explicar que não tínhamos culpa pelo assassinato do rei deles. Não nos escutaram, só nos viam como escravos a serem dominados. A carroça onde ela estava de pé não era um palco particularmente inspirador, mas era melhor do que a pilha de caixas que havia usado na última cidade. Pelo menos sua nova forma emissária, era alta, a mais alta que já usara. Era uma forma de poder e trazia estranhas habilidades, primariamente a capacidade de falar e compreender todos os idiomas. Isso a tornava perfeita para instruir as multidões de parchimanos aletianos. Eles lutaram durante anos para nos exterminar, disse ela em comando. Não suportavam escravos capazes de pensar, de resistir. Eles trabalharam para nos esmagar, para que não inspirássemos uma revolução. As pessoas reunidas ao redor da carroça tinham grossas linhas marmorizadas, de vermelho e preto ou branco. O vermelho e o branco de Venli eram muito mais delicados, com torvelinhos intricados. Ela continuou, falando de modo triunfante no ritmo de comando, contando às pessoas, como havia contado a muitas outras, sua história. Ou pelo menos a versão que Odium a instruir a contar. Contou a eles que havia descoberto pessoalmente novos esprenos para o laço, criando uma forma que invocava a tempestade eterna. A história deixou de fora que o Lin fizera a maior parte do trabalho, dando a ela os segredos da forma tempestuosa. Odium, obviamente, queria pintar os ouvintes como um grupo heróico, com Venli como sua brava líder. Os ouvintes deviam ser o mito fundador do seu império crescente. Os últimos da velha geração, que haviam lutado bravamente contra os aletianos, depois se sacrificado para liberar seus irmãos e irmãs escravizados. Era perturbador que a narrativa dissesse que o povo de Venli agora estava extinto, exceto por ela. Os antigos escravos ouviram, envolvidos pela sua narrativa. Ela contava bem, era o esperado, considerando a frequência com que fizera aquilo nas últimas semanas. Ela terminou com um chamado à ação, como fora especificamente instruída. Meu povo se foi, unindo-se às eternas canções de Roshar. O dia agora pertence a vocês. Nós nos denominávamos ouvintes devido às canções que ouvíamos. Elas são sua herança, e vocês não devem apenas ouvir, mas cantar. Adotem os ritmos dos seus ancestrais e construam uma nação aqui. Vocês precisam trabalhar. Não para os escravagistas que outrora controlavam suas mentes, mas pelo futuro, pelos seus filhos. E por nós, aqueles que morreram para que vocês pudessem existir. Eles comemoraram no ritmo de empolgação. Era bom de ouvir, mesmo que fosse um ritmo inferior. Venli ouvia algo melhor agora. Ritmos novos e poderosos que acompanhavam as formas de poder. Contudo, ouvir aqueles ritmos antigos despertou algo nela. Uma memória. Ela levou a mão à bolsinha no seu cinto. Essas pessoas agem de modo tão parecido com os aletianos, pensou. Ela considerava os humanos severos, zangados, sempre demonstrando suas emoções abertamente, reféns do que sentiam. Os antigos escravos eram similares. Até suas piadas eram aletianas, muitas vezes mordazes com aqueles a quem eram mais próximos. Na conclusão do seu discurso,
um espreno do vazio que ela não conhecia, conduziu as pessoas de volta ao trabalho. Ela aprendeu que existiam 3 níveis na hierarquia do povo de Odium. Havia os cantores comuns, que usavam as formas usuais que o povo de Venli também usara. Havia aqueles que eram chamados de régios, como ela própria, que se distinguiam pelas formas de poder, criadas pelo laço com muitas variedades de esprenos de vazio. No topo estavam os moldados, embora ela tivesse dificuldade de classificar esprenos como o Lin e os outros. Eles obviamente estavam acima dos cantores comuns, mas e dos régios? Ela não viu humanos na cidade, eles haviam sido aprisionados ou expulsos. Ouvira alguns moldados dizendo que os exércitos humanos ainda lutavam no oeste de Aletikar, mas a área oriental estava completamente sob domínio dos cantores, o que era notável, considerando como havia muito mais humanos do que cantores. O colapso aletiano devia-se em parte à tempestade eterna, em parte à chegada dos moldados, e em parte ao fato dos aletianos terem repetidamente recrutado os homens aptos para suas guerras. Venli se acomodou na traseira da carroça e uma cantora feminina trouxe-lhe um copo d'água, que ela aceitou com prazer. Proclamar-se a salvadora de todo um povo dava sede. A cantora ficou por perto. Ela usava um vestido aletiano com a mão esquerda coberta. A sua história é realmente verdadeira? É claro que é, disse Venli em arrogância. Você duvida? Não, claro que não. É só que é difícil de imaginar. Parchemanos lutando. Chamem-se de cantores, não de parchemanos. Sim. Claro. A feminem levou a mão ao rosto como se estivesse envergonhada. Use os ritmos para expressar suas desculpas, disse Venli. Use apreciação para agradecer a alguém por uma correção, ou ansiedade para realçar sua frustração. Consolo se estiver realmente arrependida. Sim, luminosa. É Shonai. Eles têm um longo caminho pela frente. A mulher foi embora, apressada. Aquele vestido assimétrico parecia ridículo. Não havia motivo para diferenciar entre os sexos, exceto na forma copulatória. Cantarolando em zombaria, Venli desceu da carroça, então caminhou pela cidade, cabeça erguida. Os cantores, na sua maioria, usavam a forma laboral ou a forma hábil. Embora alguns, como a feminem que havia levado a água, usassem a forma erudita, com longas fibras capilares e traços angulosos. Ela cantarolou em fúria. Seu povo havia passado gerações lutando para descobrir novas formas, e aquelas pessoas ali recebiam uma dúzia de opções. Como eles poderiam valorizar essa bênção sem conhecer a luta? Eles tratavam Venli com deferência, curvando-se como humanos. Enquanto ela se aproximava da mansão da cidade, tinha que admitir que havia algo muito satisfatório nisso. Por que você está com esse ar satisfeito? Interpelou Rini em destruição, quando Venli entrou. O moldado alto esperava junto à janela, flutuando como sempre a cerca de 1 metro do chão, seu manto pendendo e roçando o piso. O senso de autoridade de Venli se evaporou. Tenho a impressão de que estou entre bebês aqui. Se eles são bebês, você é uma criancinha. Uma segunda moldada estava sentada no chão em meio às cadeiras. Aquela nunca falava. Venli não sabe o nome da feminem e considerava seu sorriso constante e olhos fixos perturbadores. Venli juntou-se a Rini perto da janela, olhando para os cantores que povoavam a vila. Trabalhando a terra como agricultores, suas vidas podiam não ter mudado muito, mas tinham recuperado suas canções, era o que importava. Deveríamos trazer escravos humanos para eles, ancião, disse Venli em subserviência. Temo que haja muita terra aqui. Se realmente deseja que essas vilas alimentem seus exércitos, elas vão precisar de mais trabalhadores. Rini olhou-a de soslaio. Ela havia descoberto que, se falasse com ele respeitosamente, e na língua antiga, suas palavras tinham menos probabilidade de ser ignoradas. Alguns entre nós concordam com você, criança, replicou Rini. O senhor não? Não. Teríamos que vigiar os humanos constantemente. A qualquer momento, qualquer um deles pode manifestar poderes do inimigo.
Nós o matamos e ainda assim ele continua lutando através dos seus manipuladores de fluxos. Manipuladores de fluxos. Tolamente, as antigas canções os elogiavam muito. Como eles podem se conectar a Esprenos, ancião? Perguntou ela em subserviência. Humanos não. Você sabe. Tão tímida, disse ele em zombaria. Por que é tão difícil mencionar gemas coração? Elas são sagradas e íntimas. As gemas coração dos ouvintes não eram chamativas ou ostentosas como aquelas dos gran-carapaças. De um branco enevoado, quase da cor de osso, elas eram coisas belas e pessoais. Elas são uma parte de vocês, disse Rini. O tabu dos corpos mortos, a recusa de falar sobre gemas coração. Você não é melhor que os outros lá fora, caminhando por aí com uma das mãos coberta. O quê? Aquilo era injusto. Ela se afinou com fúria. Isso nos chocou. Quando aconteceu pela primeira vez, continuou Rini, por fim. Os humanos não têm gemas coração. Como poderiam se conectar com Esprenos? Era antinatural, mas de algum modo, o laço deles era mais poderoso que o nosso. Eu sempre disse a mesma coisa e acredito nisso mais ainda agora. Nós temos que exterminá-los. Nosso povo nunca estará seguro neste mundo enquanto os humanos existirem. Venli sentiu a boca ficar seca. Ao longe, ouviu um ritmo. O ritmo dos perdidos, um ritmo inferior. Ele logo se foi. Pini cantarolou em arrogância, então se virou e rosnou um comando para a moldada louca. Ela se levantou rapidamente e saiu atrás dele, enquanto ele flutuava porta afora. Ele provavelmente ia se reunir com os Esprenos da cidade. Daria ordens e avisos, o que geralmente só fazia imediatamente antes de deixar alguma cidade e ir para outra. Apesar de ter tirado suas coisas da bolsa, achando que passaria a noite ali, agora Venli suspeitava que logo seguiria adiante. Ela foi para seu quarto no segundo andar da mansão. Como de costume, o luxo daqueles edifícios a impressionava. Camas macias onde parecia que ela poderia afundar. Boa marcenaria. Vasos de vidro soprado e arandelas de cristal nas paredes para conter esferas. Ela sempre detestara os aletianos, que haviam agido como pais benevolentes encontrando crianças a serem educadas. Eles haviam nitidamente ignorado a cultura e os avanços do povo de Venli, de olho apenas nos territórios de caça de gran-carapaças que eles, devido a erros de tradução, decidiram que deviam ser os deuses dos ouvintes. Venli tocou os belos redemoinhos no vidro de uma arandela de parede. Como eles haviam colorido parte dele de branco, mas não tudo, sempre que encontrava coisas assim, ela precisava se forçar a lembrar que o fato de os aletianos serem tecnologicamente superiores não os tornava culturalmente superiores. Eles apenas tinham acesso a mais recursos. Agora que os cantores tinham acesso à forma artística, eles também poderiam criar obras como aquela. Mas ainda assim, era tão bonito. Será que podiam realmente exterminar as pessoas que haviam criado redemoinhos tão belos e delicados no vidro? As decorações a lembravam do seu próprio padrão marmóreo. A bolsinha na sua cintura começou a vibrar. Ela usava uma saia de couro de ouvinte sob uma camisa justa, com uma camisa folgada por cima. Parte do trabalho de Venli era mostrar aos cantores que alguém como eles, e não alguma criatura distante e temível do passado, havia trazido as tempestades e os libertado. Seus olhos se demoraram na arandela, então ela deixou cair a bolsa na mesa de cepo largo. Esferas pularam para fora, junto com um número maior de gemas brutas que seu povo costumava usar. O pequeno Espreno se elevou de onde havia se escondido em meio à luz. Ele parecia um cometa quando se movia, embora, quando parado, como naquele momento, apenas brilhasse como uma faísca. Você é um deles? Perguntou ela baixinho. Os Esprenos que se movem no céu em algumas noites? Ele pulsou, emitindo um anel de luz que se dissipou como fumaça brilhante. Então começou a zunir pelo quarto, olhando coisas. Este quarto não é diferente do último que você olhou, disse ela em diversão. O Espreno zuniu até a arandela da parede, onde emitiu um pulso de admiração. Então foi até a outra idêntica no outro lado da porta. Venli foi pegar suas roupas e escritos nas gavetas da cômoda.
Eu não sei por que você permanece comigo. Não pode ser confortável naquela bolsa. O espreno passou por ela zunindo, olhando dentro da gaveta que ela havia aberto. É uma gaveta, disse Venli. O espreno espiou para fora, então pulsou em uma rápida sucessão de piscadas. Isso é curiosidade, ela pensou, reconhecendo o ritmo. Ela cantarolou para si mesma enquanto arrumava suas coisas para a viagem, então hesitou. Curiosidade era um ritmo antigo, como diversão, com o qual ela havia se afinado momentos atrás. Ela podia ouvir os ritmos normais novamente. Olhou para o pequeno espreno. Isso é coisa sua? Interpelou em irritação. Ele se encolheu, mas pulsou em determinação. O que você está querendo? Sua raça nos traiu. Arrume um humano para incomodar. Ele se encolheu mais ainda. Então pulsou novamente em determinação. Chatice. Lá embaixo, a porta se abriu bruscamente. Rini já estava de volta. Na bolsa, sibilou ela em comando. Rápido. Interlúdio 8. Men. Lavar roupas era uma arte. Claro. Todo mundo sabia o básico, assim como qualquer criança podia cantarolar uma música. Mas eles sabiam como relaxar as fibras de um vestido de seda marinha teimosa ao colocá-lo em uma salmoura morna. Então, restaurando sua maciez natural, enxaguando-a e escovando-a na direção do grão, sabiam identificar a diferença entre uma tintura mineral de azir e uma tintura floral das encostas vedenas. Era preciso usar sabões diferentes para cada uma. Men trabalhava em sua tela, que no caso era um par de calças vermelho vivo. Ela pegou um pouco de sabão em pó, cuja base era gordura suína, misturada com um abrasivo fino, e esfregou em uma mancha. Molhou as calças novamente, então esfregou o sabão com uma escova fina. Manchas de óleo eram desafiadoras, mas esse homem havia deixado cair sangue no mesmo ponto. Ela precisava tirar a mancha sem desbotar aquele fino vermelho micalino, conseguido de uma lesma nas margens de Lago Puro, nem arruinar o tecido. Miraíse gostava de suas roupas elegantes. Men sacudiu a cabeça. O que era aquela mancha? Ela teve que testar 4 sabões, então tentar um pouco do seu pó de secagem, antes de conseguir que ela cedesse, então passou para o resto do traje. Horas se passaram. Limpar essa mancha, enxaguar aquela camisa, pendurá-la diante de todos. Ela não notou a hora, até que as outras lavadeiras vedenas começaram a sair em grupos, voltando para seus lares, alguns dos quais estavam vazios e frios, maridos e filhos mortos na guerra civil. A necessidade de roupas limpas sobrevivia a desastres. O fim do mundo viria, mas isso só significaria mais manchas de sangue para limpar. Men finalmente deu um passo para trás, olhando suas araras de secagem, as mãos nos quadris, apreciando o resultado de um dia de trabalho bem feito. Secando as mãos, Men foi verificar sua nova assistente, Pon, que estava lavando roupas de baixo. A mulher de pele escura obviamente era mestiça, tanto oriental quanto ocidental. Ela estava acabando uma regata e não disse nada quando Men se aproximou. Raios, por que ninguém a agarrou ainda? Pensou Men, enquanto a linda mulher esfregava a camisa. Então a mergulhava, então esfregava novamente. Mulheres como Pon não costumavam acabar como lavadeiras, embora ela fulminasse com os olhos qualquer homem que se aproximasse demais. Talvez fosse isso. Muito bem, disse Men. Pendure aquilo para secar e me ajude a pegar o resto. Elas empilharam as roupas em cestos, então partiram na pequena caminhada pela cidade. Men ainda sentia cheiro de fumaça envenenar. Não do tipo bom que vinha de padarias, mas das piras enormes que haviam queimado lá na planície. Seu empregador vivia perto dos mercados, em uma grande casa ao lado de alguns destroços, um lembrete de quando armas de cerco haviam feito chover pedras sobre Vedenar. As 2 lavadeiras passaram pelos guardas na frente e subiram os degraus. Men insistia em não usar a entrada dos criados. Miraíse era um dos poucos que aceitava isso. Fique perto de mim, disse ela a Pon, que hesitou quando entraram. Elas seguiram apressadamente através de um longo corredor sem adornos. Então subiram uma escadaria. As pessoas diziam que criados eram invisíveis. Men nunca acreditara nisso, particularmente ao redor de pessoas como Miraíse. Não só o administrador da casa notava se alguém mexesse sequer em um candeeiro,
Como os amigos de Miraize eram do tipo que acompanhavam cuidadosamente todos ao redor. 2 deles estavam diante de uma porta por onde Men passou. Um homem e uma mulher falando baixinho. Os 2 tinham espadas, e muito embora não tenham interrompido a conversa enquanto as lavadeiras passavam, ficaram de olho nelas. Os aposentos de Miraize ficavam no topo de uma escadaria. Ele não estava ali naquele dia. Aparecia de vez em quando para deixar a roupa suja, então saía à procura de novos tipos de creme para sujar suas camisas. Men e Pon foram até sua alcova primeiro, que era onde ele guardava seus casacos de festa. Pon se deteve na entrada. "Pare de enrolar", insistiu Men, escondendo um sorriso. Depois de corredores e escadarias vazios e austeros, aquela alcova apinhada de coisas era um pouco atordoante. Ela também havia estranhado na sua primeira vez ali. Uma cornija de lareira coberta de curiosidades, cada uma no próprio mostruário de vidro. Tapetes felpudos de Marathi. 5 pinturas da melhor qualidade, cada uma delas de um arauto diferente. "Você estava certa", disse Pon atrás dela. "É claro que eu estava certa", respondeu Men, pondo sua cesta diante do guarda-roupa do canto. "Miraize, lembre-se, ele não quer ser chamado de mestre. Tem o melhor e mais refinado gosto. Ele emprega apenas os melhores dos..." Ela foi interrompida pelo som de alguma coisa rasgando. Um som que inspirava terror. O som de uma costura se abrindo, de uma blusa delicada se rasgando ao agarrar em uma parte do tanque. Era o som do desastre materializado. Men se virou e viu sua nova assistente em cima de uma cadeira, atacando uma das pinturas de Miraize com uma faca. Parte do cérebro de Men deixou de funcionar. Um lamento escapou do fundo da sua garganta e sua visão se turvou. Pon estava. Ela estava destruindo uma das pinturas de Miraize. "Andei procurando isso", disse Pon, recuando e pondo as mãos nos quadris, ainda de pé sobre a cadeira. 2 guardas entraram subitamente no cômodo, talvez atraídos pelo ruído. Eles olharam para Pon e seus queixos caíram. Por sua vez, ela virou a faca na mão e apontou de modo ameaçador para os homens. Então, horror dos horrores, o próprio Miraize apareceu por trás dos soldados, usando um casaco de festa e chinelos. "O que é essa comoção aqui? Tão refinado." Sim, o rosto dele parecia ter visto o lado errado de uma espada algumas vezes. Mas ele tinha um fino gosto para roupas, e naturalmente, para profissionais de manutenção de vestuário. "Oh!", disse ele notando Pon. "Finalmente, bastou a obra-prima do ungido então? Excelente." Miraize empurrou os confusos guardas para fora, então fechou a porta. Ele nem mesmo pareceu notar Men. "Anciã, gostaria de beber alguma coisa?" Pon estreitou os olhos para ele, então pulou da cadeira. Ela caminhou rapidamente até Miraize e pousou uma mão no peito dele para empurrá-lo para o lado. Então abriu a porta. "Eu sei onde está Talenelat", disse Miraize. Pon parou. "Sim. Vamos beber alguma coisa, que tal?", perguntou Miraize. "Minha babisque está ansiosa para falar com você." Ele olhou para Men. "Esse é meu traje azistiano de chefe de cavalaria?" "Ah, é. Você tirou o éter dele?" "O quê?" Ele se aproximou e removeu as calças vermelhas da cesta para inspecioná-las. "Men, você é realmente genial. Nem todo caçador usa uma lança, e essa é a prova. Vá até Conde Wish e diga-lhe que aprovei um bônus de 3 marcos de fogo para você." "Obrigada, Miraize." "Vá coletar seu bônus e saia", disse Miraize. "Veja, você vai precisar encontrar uma nova lavadora para ajudá-la, depois de hoje." Interlúdio 9. O verdadeiro trabalho começa. Eshonai teria adorado isso. Venli pensou enquanto voava dezenas de metros no ar. Rini e outros moldados a carregavam por meio de arreios conectados. Isso fazia com que ela se sentisse um saco de grão sendo carregado para o mercado, mas fornecia-lhe uma vista incrível. Intermináveis colinas rochosas. Trechos verdes, frequentemente na sombra das encostas. Florestas espessas emaranhadas com vegetação rasteira apresentavam uma fronte unificada contra as tempestades. Eshonai teria ficado empolgada, começado a desenhar mapas, falando sobre os lugares para onde poderia ir. Venli, por outro lado, passava a maior parte daquelas viagens sentindo-se enjoada. Normalmente, não precisava sofrer por muito tempo. As cidades eram próximas umas das outras ali em Aletikar.
Mas naquele dia seus ancestrais a levaram voando sobre muitas cidades ocupadas sem parar. Por fim, o que de início pareceu ser apenas outra crista rochosa se revelou a muralha de uma grande cidade, que tinha facilmente o dobro do tamanho de um dos domos nas planícies quebradas. Edifícios de pedra e torres reforçadas. Maravilhas e milagres. Fazia anos desde que ela vira Colinar, só aquela vez, quando haviam executado o rei Gavilar. Agora, fumaça se erguia em trechos de toda a cidade e muitas das torres de guarda haviam sido despedaçadas. Colinar, pelo que parecia, havia sido conquistada. Rine e seus companheiros uniam pelo ar, levantando punhos para outros moldados. Eles observaram a cidade, então voaram para além da muralha e pousaram perto de uma casamata fora da cidade. Esperaram enquanto Venli removia seus arreios e se levantaram no ar só alto bastante para que a ponta dos seus longos mantos tocasse as pedras. Meu trabalho está acabado, ancião? Indagou Venli em subserviência. Foi por isso que finalmente me trouxe aqui? Acabado, disse Rine em zombaria. Criança, você nem mesmo começou. Essas pequenas vilas foram só prática. Hoje, seu verdadeiro trabalho começa. Interlúdio 10. Scheller. Você tem 3 opções, disse o general Erdaziano. Ele tinha pele escura da cor de uma pedra desgastada, e havia um toque de grisalho em seu bigode. Ele foi até Scheller, então abriu os braços. Curiosamente, alguns homens fixaram algemas nos pulsos do próprio general. Mas que danação era aquela? Preste atenção, disse o general. Isso é importante. Nas algemas? Perguntou Scheller em Erdaziano. A vida na fronteira o forçara a aprender o idioma. O que está acontecendo aqui? Você percebe o problema em que se meteu ao me capturar? Scheller começou a se levantar, mas um dos soldados erdazianos o empurrou de volta para baixo com tanta força que seus joelhos bateram no chão duro de pedra da tenda. Você tem 3 opções. As algemas do general tilintaram enquanto ele retorcia as mãos dentro delas. Primeiro, pode escolher a espada. Ora, essa poderia ser uma morte limpa. Uma boa decapitação raramente dói. Infelizmente, não seria um carrasco que teria essa oportunidade. Nós daremos a espada às mulheres de quem você abusou. Cada uma terá direito a um golpe, uma depois da outra. Quanto tempo levará vai depender delas. Isso é ultrajante, disse Scheller. Sou um olhos claros do 5º Dan. Sou primo do próprio grão-senhor e... A segunda opção, continuou o general, é o martelo. Nós quebramos suas pernas e braços, então penduramos você no penhasco junto do oceano. Desse jeito, você pode durar até a próxima tormenta, mas vai ser doloroso. Scheller lutou inutilmente, capturado por Erdazianos. O general deles nem mesmo eram olhos claros. O general retorceu as mãos, então a separou. As algemas caíram no chão com um estalo. Ali perto, vários dos oficiais sorriram, enquanto outros grunhiram. Uma escriba havia contado o tempo e forneceu um relatório dos segundos que a escapada levara. O general aceitou os aplausos de vários homens, então deu um tapa nas costas de outro, um dos perdedores da aposta. Por um instante, pareceu até que tinham se esquecido de Scheller. Finalmente, o general se voltou para ele de novo. Eu não escolheria o martelo, se fosse você. Mas existe uma terceira opção. O porco. Eu exijo o direito de resgate, declarou Scheller. Você precisa entrar em contato com meu grão-príncipe e aceitar pagamento baseado na minha patente. Resgate é para homens aprisionados em batalha, replicou o general. Não para desgraçados pegos roubando e assassinando civis. Minha terra natal está sendo invadida, berrou Scheller. Eu estava reunindo recursos para que pudéssemos montar uma resistência. Não foi uma resistência que pegamos você montando. O general chutou as algemas para perto dos pés dele. Escolha logo uma das 3 opções. Não tenho o dia inteiro. Scheller umedeceu os lábios. Como havia acabado naquela situação? Sua terra natal enlouquecida, os pachemanos atacando, seus homens dispersados por monstros voadores? Agora isso? Os malditos erdazianos obviamente não tinham bom senso. Eles
Espere. Você disse porco? Indagou Scheller. Ele vive perto da costa, disse o general Erdasiano. Essa é a sua terceira opção. Vamos untá-lo com óleo e você luta com o porco. Os homens gostam de assistir. Eles precisam de diversão de vez em quando. E, se eu fizer isso, você não vai me matar? Não, mas não é tão fácil quanto parece. Eu mesmo tentei, então posso falar com autoridade. Erdasianos malucos. Eu escolho o porco. Como preferir? O general pegou as algemas e entregou-as ao seu oficial. Eu tinha certeza de que você ia fracassar com essas aqui, comentou o oficial. O comerciante alegou que foram feitas pelos melhores ferreiros tailenos. Não importa quão boa é a tranca, Gerono, se as algemas são frouxas, disse o general com um grande sorriso. Que homenzinho ridículo, sorriso largo demais, um nariz achatado, um dente faltando. Ora, o grão-senhor Amaron teria. Scheller foi puxado bruscamente pelas correntes para ficar de pé. Então levado pelo acampamento dos soldados erdasianos na fronteira letiana. Havia mais refugiados ali do que combatentes de verdade. Se dessem a Scheller uma única companhia, ele desbarataria aquela força inteira. Seus captores insuportáveis conduziram-no a uma encosta, além dos penhascos e rumo à costa. Soldados e refugiados se reuniram acima, zombando e xingando. Obviamente, o general Erdasiano tinha medo demais de efetivamente matar um oficial aletiano. Então eles o humilhariam fazendo com que lutasse com um porco. Dariam uma boa risada, então o mandariam de volta surrado. Idiotas! Ele voltaria com um exército. Um homem prendeu a corrente de Scheller a um aro de metal nas pedras. Outro se aproximou com um jarro de óleo. Eles o derramaram sobre a cabeça de Scheller, que cuspiu enquanto o líquido corria sobre seu rosto. Que fedor é esse? Acima, alguém soprou uma corneta. Eu diria boa sorte, patrão, disse o soldado erdasiano para Scheller enquanto seu companheiro saía correndo, mas apostei 3 marcos que o senhor não dura um minuto inteiro. Ainda assim, quem sabe? Quando o general foi acorrentado aqui, conseguiu escapar em menos tempo que isso. O oceano começou a se agitar. Mas é claro que o general gosta desse tipo de coisa. Ele é meio esquisito. O soldado disparou de volta para a ribanceira, deixando Scheller acorrentado, coberto pelo óleo de odor forte de boca aberta ao ver uma enorme garra irromper da superfície do oceano. Talvez o porco fosse algum tipo de apelido. Interlúdio 11. Sua recompensa. A pequena esprena de Venli, que ela havia batizado de Timbre, espiou ao redor do cômodo, olhando em cada canto e cada sombra, como fazia toda vez que Venli a deixava sair da bolsinha. Dias haviam se passado desde que Venli chegara em Kholinar. E como Rini havia prevenido, aquele era seu verdadeiro trabalho. Venli agora fazia sua apresentação 12 vezes por dia, falando para grupos de cantores que eram levados para fora da cidade só para assisti-la. Ela não tinha permissão de entrar em Kholinar. Eles a mantinham isolada naquele abrigo de tempestade externo que chamavam de o eremitério. Venli cantarolou em despeito enquanto se recostava contra a parede, irritada com o encarceramento. Até a janela só havia sido instalada, cortada por uma espada fractal e com pesadas persianas de tempestade, depois de repetidas solicitações. A cidade lá fora a chamava. Muralhas majestosas, lindos edifícios. Lembrava-lhe de Naraki, que, na verdade, seu povo não havia construído. Ao viver lá, os ouvintes haviam aproveitado os esforços dos antigos humanos, assim como humanos modernos haviam lucrado com cantores escravizados. Timbre flutuou sobre ela, então pairou perto da janela, como que para escapulir e dar uma olhada lá fora. Não, disse Venli. Timbre pulsou em determinação, então avançou lentamente pelo ar. Fique aqui dentro, disse Venli em comando. Estão procurando esprenos como você. Descrições do seu tipo e de outros foram espalhadas por toda a cidade. A pequena esprena recuou, pulsando em irritação, antes de parar no ar diante de Venli, que pousou a cabeça nos seus braços.
Sinto-me como uma relíquia, sussurrou. Já pareço uma ruína abandonada de um tempo quase esquecido. É você o motivo de eu me sentir assim? Só fico desse jeito quando deixo você sair. Timbre pulsou em paz. Ao ouvir isso, algo despertou dentro de Venli. O espreno de vazio que ocupava sua gema coração. Aquele espreno não podia pensar, não como o Lin ou os esprenos de vazio superiores. Era uma coisa feita de emoções e instintos animais, mas o laço com ele concedia a Venli sua forma de poder. Ela começou a ponderar. Muitos dos moldados eram obviamente desequilibrados. Talvez suas vidas excessivamente longas houvessem desgastado suas psiques. Será que Ódio não precisava de novos líderes para sua gente? Se ela provasse seu valor, poderia reivindicar um lugar entre eles? Novos moldados, novos deuses. Eshonai sempre se preocupara com a sede de poder de Venli e a prevenir a controlar suas ambições. Mesmo Demide às vezes se preocupara com ela, e agora eles estavam todos mortos. Timbre pulsou em paz, depois em imploração, depois de volta em paz. Eu não posso, disse Venli em lamentação. Não posso. Imploração, mais insistente. O ritmo dos perdidos, a recordação e então imploração. Eu sou a pessoa errada, disse Venli em irritação. Não posso fazer isso, Timbre. Não posso resistir a ele. Imploração. Eu fiz isso acontecer, disse ela em fúria. Não percebe? Fui eu quem causou tudo isso. Não implore para mim. A esprena se encolheu, sua luz diminuindo. Mas ainda assim ela pulsava em determinação. Esprena idiota. Venli levou a mão à cabeça. Por quê? Porque não estava mais zangada com o que acontecera com Demide, Eshonai e os outros. Poderia realmente pensar em se juntar aos moldados? Aqueles monstros insistiam que seu povo se fora e ignoravam suas perguntas sobre os milhares de ouvintes que haviam sobrevivido à Batalha de Naraki. Teriam todos sido transformados em moldados? Venli não deveria estar pensando nisso, em vez de nas suas ambições? Uma forma muda a maneira como você pensa, Venli. Todo mundo sabia disso. Eshonai havia palestrado incessantemente, como era o jeito dela, sobre não deixar a forma ditar suas ações. Controle a forma, não deixe que ela controle você. Mas também, Eshonai havia sido exemplar. Uma general e uma heroína. Eshonai havia cumprido seu dever. Tudo que Venli sempre quis era o poder. Timbre subitamente pulsou com um lampejo e zuniu para debaixo da cama, apavorada. Ah! Disse Venli em lamentação, olhando para além da cidade rumo ao súbito escurecimento do céu. A tempestade eterna. Ela vinha a cada 9 dias, e aquela era a segunda vez desde sua chegada. Então foi por isso que eles não trouxeram um grupo para me ouvir esta noite. Ela dobrou os braços, respirou fundo e cantarolou em determinação até que perdeu o fio da meada e mudou inconscientemente para o ritmo de destruição. Não fechou a janela. Ele não gostaria disso. Em vez disso, fechou os olhos e prestou atenção no trovão. O relâmpago fulgurou além das suas pálpebras, vermelho e berrante. O espreno dentro dela saltou para senti-lo, e ela ficou empolgada. O ritmo de destruição crescendo dentro de si. Seu povo se fora, mas esse poder valia a pena. Como poderia não abraçá-lo? Por quanto tempo você pode continuar sendo duas pessoas, Venli? Ela pareceu ouvir a voz de Eshonai. Por quanto tempo vai vacilar? A tempestade chegou, o vento passando com força pela janela, levantando-a. E ela adentrou algum tipo de visão. O edifício desapareceu e ela foi sacudida em meio à tempestade, mas sabia que, depois que ela passasse, não estaria ferida. Venli por fim caiu sobre uma superfície rígida. Ela murmurou em destruição e abriu os olhos, percebendo que estava em uma plataforma no alto do céu, muito acima de Roshar, que era um globo azul e marrom. Atrás dela havia um profundo e negro nada, maculado apenas por um minúsculo brilho que poderia ser uma única estrela.
Aquela estrela branco-amarelada se expandiu na direção dela a uma velocidade impressionante, inchando, crescendo, até que a atordoasse com uma chama incrível. Venli sentiu a pele derreter, a carne se queimando. Você não está contando a história bem o bastante, declarou a voz de ódio, falando na língua antiga. Está ficando inquieta. Os moldados me informaram. Isso vai mudar ou você será destruída. Sim, senhor. Falar queimou sua língua. Ela já não enxergava, o fogo levara seus olhos. Dor. Agonia. Mas ela não podia se abater, pois o Deus diante dela exigia toda a sua atenção. A dor do seu corpo sendo consumido não era nada em comparação com ele. Você é minha. Lembre-se disso. Ela foi completamente vaporizada. E despertou no chão do seu eremitério, os dedos sangrando por ter arranhado a pedra novamente. Os trovões da tempestade estavam distantes, ela havia vagueado durante horas. Ficara queimando durante todo aquele tempo. Tremendo, ela fechou os olhos com força, sua pele derretendo, seus olhos, sua língua queimando até sumir. O ritmo de paz a resgatou, e ela soube que timbre flutuava ao lado dela. Venli rolou no chão e gemeu, olhos ainda fechados, procurando paz na própria mente. Não encontrou o ritmo. A presença de ódio estava fresca demais. Em vez disso, o espreno dentro dela tamborilava em anseio. Não posso fazer isso, sussurrou ela em escárnio. Você pegou a irmã errada. A irmã errada havia morrido. A irmã errada havia sobrevivido. Venli havia conspirado para trazer os deuses deles de volta. Aquela era a sua recompensa. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.